Olá galera, bem-vindos a mais uma videoaula referente à disciplina Álgebra Vetorial e Geometria Analítica. E aqui dando continuidade, à aula passada, onde a gente falou sobre vetores, e suas componentes. Aqui a gente tem agora alguns vetores importantes. Eu não vou aprofundar muito nessa primeira parte, porque assim, embora eu saiba representar um vetor, mas o vetor ele tem algumas particularidades, como coordenadas, a gente vai poder olhar ele no espaço, por exemplo, R2, o plano cartesiano, vai poder olhar ele, quer dizer, no espaço R3, que aí já é o espaço que a gente está, e aí, nesse caso, eu vou precisar aprofundar um pouco mais. Mas aqui eu vou colocar alguns conceitos muito importantes, que são conceitos que a gente até conhece, de certa forma, como vetores serem paralelos, quer dizer, a gente sabe da geometria o que são objetos paralelos, o que são objetos perpendiculares, o que é um objeto ser o oposto do outro, mais ou menos. Então, a gente só vai passar essas noções agora no caso de vetores. Tá certo? Para começar, em matemática, a gente sempre tem que estudar o objeto nulo dentro do nosso espaço, seja ele, se for conjuntos, a gente tem que definir o vazio. Se for uma métrica, uma distância, tem que dizer como é que é a distância zero. E aqui no vetor não é diferente. Então, o primeiro vetor importante é o vetor nulo. Então, o vetor nulo é aquele cujo módulo é igual a zero. Vetor cujo módulo é igual a zero. Na videoaula passada, eu estava assistindo ela, então algumas coisinhas eu esqueci de falar da notação. Módulo, você normalmente coloca duas barrinhas assim. Então, eu pego aqui, eu posso representar o vetor nulo por O, depois vai fazer sentido, porque quando a gente for representar no plano, esse O vai ser a origem. Então, se ele for, de fato, esse O for o vetor nulo, o módulo dele, que é esses dois tracinhos aqui, acabei passando batido, mas eu também usei muito a física. Então, assim, se você puxar lá da física, você ia se lembrar que o professor às vezes coloca em algumas notações essas duas barrinhas aqui. Então, o módulo desse vetor é zero. Cuidado, não confundir. Isso aqui não é um zero com uma seta em cima, embora você possa colocar. A gente está trabalhando, lembrando, isso aqui é uma letra, a letra O. Claro que aqui é o 0, 0 mesmo. Tá certo? A gente pode representar também o seguinte, como A. Se você se lembrar bem, esse cara aqui, por que o módulo dele deve ser zero? Porque tem uma forma de representar ele que é essa, A menos A. Aí a gente costuma colocar um zero aqui. Agora, tomar cuidado um pouco. Vou até botar entre aspas, para a gente não confundir isso. Tá certo? Porque se esse A for um ponto e esse A for esse, então esse zero aqui não é bem um zero. For um ponto de duas coordenadas, então vai ser um ponto lá em R2, onde a primeira coordenada é 0 e a segunda é 0. Mas isso aí a gente vai ficar claro na hora que a gente estiver trabalhando, tá certo? Então, esse aqui é o nosso primeiro vetor importante. É aquele que, sei lá, tem diversas forças atuando num certo objeto, mas quando eu calculo a resultante de tudo, pode dar zero. Quer dizer, o objeto não se move, ou nada acontece com ele. Aí, um outro grupo de vetores muito importantes são os vetores paralelos. Então, o que são vetores paralelos? Da geometria, a gente sabe que duas retas são paralelas se elas não se encontrarem. Da geometria comum. Tá certo? Ou seja, elas nunca se tocam. Tá certo? Aqui, tem um conceito relativamente semelhante, até porque a gente vai usar a própria reta de direção do vetor também. Então, a gente vai dizer que dois vetores são paralelos quando ocorrer o quê? Quando eles possuírem a mesma reta de direção. Então, aí eu vou só tirar isso daqui, gente, rapidinho, só para não pegar. Mas você copiou aí, beleza. Dois vetores são paralelos se suas retas de direção, aquelas formadas com a horizontal, são paralelas. Então imagine que eu tenho aqui o seguinte, vou botar aqui a horizontal para servir de referência para nós, e aqui
eu tenha este vetor aqui, ó, eu botei aqui a reta de direção, botei tracejada, gente, para destacar bem aí o vetor. Então aqui eu tenho uma reta R, ela forma um ângulo alfa, e aqui eu tenho o meu vetor U, por exemplo. E aí eu tenho aqui uma reta S, paralela a essa, e aqui agora eu tenho um outro vetor V. Então, imagine que R seja paralelo a S. O que implica? Isso implica que U vai ser paralelo a V. A gente costuma usar esse símbolozinho aqui. Então, só se atentar para o símbolo. Na videoaula passada, acho que eu falei um pouco rápido, mas também ali é uma primeira videoaula, é muita informação, né? A gente vai completando aos poucos. Não sei se passou batido para vocês, mas assim, eu sou bem crítico nesse ponto aí. Acabou passando um pouco batido. Mas aqui a gente fecha esse buraco. Então, a notação para objetos semiparalelos é duas retinhas um pouco inclinadas, né, para esse lado aqui, né, paralelas, né, dois tracinhos. Então, esses são dois vetores paralelos. Então, U é paralelo a V. A gente pode falar também que dois vetores podem ser iguais. Vetores iguais. Então, o que vem a ser vetores iguais? Poxa, assim, é que nem quando a gente está trabalhando lá com matemática, né, a gente sempre define a igualdade. O que são dois objetos serem iguais? O que são duas respostas serem iguais? Né? Então aqui em vetor não é diferente. Então a gente também tem um conceito de igualdade. Só que aqui, para nós termos a igualdade, a gente vai ter que ter uma espécie de... assim, a igualdade é algo meio que total, né? Os vetores vão ser ditos iguais se eles tiverem o quê? Mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Ou seja, os três números reais que determinam o vetor têm que ser iguais. Só para voltar um pouquinho, quando você estuda lá o plano cartesiano, né, aí você tem lá os pontos AB, e eu digo que é igual a CD. A gente definiu que para essa igualdade ocorrer, ela ocorre se e somente se A igual a C e B igual a D. Tá certo? Então, aqui é a mesma coisa. A gente tem que definir condições também para que os objetos sejam iguais. Deixa eu pegar aqui um pano para apagar. Então, dois vetores são ditos iguais se possuírem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Ou seja, se suas três componentes forem iguais. O que acontece? Nesse caso aqui, tenta fazer um desenhozinho, se você puder usar uma régua, bem, né? Porque, por exemplo, esse vetor aqui não tem nada a ver com o tamanho desse, pode ser que esse aqui fosse um pouco maior, não tem problema. Mas na igualdade, você tenta desenhar direitinho, né? Então, imagine que eu tenho aqui, ó, aqui está a minha reta horizontal, né? Minha horizontal, ela não precisa aparecer, a gente coloca, mas, né, subtende que sempre você está medindo quando não for dito o contrário em relação à horizontal. Então, imagine que eu tenho um vetor aqui, que ele tem um certo vetor U aqui, eu vou botar um tamanho nele, imagine que eu tenho um tamanho de 5 centímetros, ou sei lá, ou 10 newtons. Esses 5 centímetros equivalem, na verdade, a uma força de, ou então 5 centímetros, 5 newtons de força. Então eu vou ter um outro vetor U igual a ele, se, por exemplo, ele estiver sobre uma outra reta, ou até sobre esta mesmo, não tem problema, eu vou botar diferente no espaço, mas ele também tiver, né, e essa reta for paralela, então aqui um ângulo alfa. Ó, outra coisa também, gente, só para fechar um buraquinho da aula passada. Esse ângulo alfa ele é medido nesse sentido aqui, que a gente chama, se não me engano, sentido anti-horário, né? Rodando contrário do ponteiro do relógio. Então, o ângulo é sempre medido em relação a esse ângulo aqui, porque a gente tem dois ângulos, né? Tem esse e esse. Então, aí como é que você mediria? Quer dizer,
você mediria para cá ou mediria para cá. Então, a nossa medida de ângulo ela é assim, ó, é no sentido, a partir da horizontal aqui, no sentido anti-horário. Então, imagina que eu tenho a mesma reta de direção alfa aqui, e aí aqui eu tenho um vetor com o mesmo sentido, mesma direção, está sobre a reta, o ângulo alfa, e mesmo tamanho, um certo vetor V, que ele mede 5 centímetros, que representa uma força de 5 newtons. Tá certo? Então eu posso dizer, neste caso, que U é igual a V. Certo? Então a representação a gente usa o sinal que a gente está habituado mesmo. Tá certo? Então é isso aí. Outros dois vetores importantes também, outro grupo de vetores importantes, são os vetores opostos. A gente precisa definir bem eles. Tá certo? A gente vai precisar usar em algumas situações. Eu não sei se você vai lembrar a motivação da videoaula passada, o primeiro exemplo que eu dei, que foi da força. Lá tinha duas forças opostas. Uma atuava, né, era a caixinha lá da esquerda para a direita, e a outra atuava da direita para a esquerda, sei lá, 10 newtons, 9 newtons. Então essas forças eram opostas. Certo? Mas o que vem a ser o conceito de vetor oposto? Dois vetores, quer dizer, dado um vetor não nulo V, não, dado um vetor não nulo V, né, definimos o vetor oposto a V como sendo o vetor oposto a V como sendo o vetor que tem a mesma direção e módulo e sentido contrário. A gente costuma representar, então costuma-se representar por menos V. Você bota um sinal de menos. É tipo nos números, né? O oposto de 2 é quem? Menos 2. O oposto de menos 1, menos 1 que vai dar 1 positivo. Então é a mesma ideia. Então lá nos números a gente também definiu o que é um número oposto. E aqui a gente está definindo o que é um vetor oposto. Vamos aqui dar um exemplo, né? Essa primeira aula, gente, ela carece um pouco, essa aula e a anterior, de exemplos mais concretos, né? Mas aí depois vem as videoaulas de exercício onde a gente vai aplicar isso. Então, às vezes você não está entendendo aqui, quando você for lá na videoaula de exercício, se você puder revisitar esta aula, tudo vai fazer mais sentido. Tá certo? Porque aqui a gente ainda não está necessariamente aplicando. Aqui eu estou só dando a terminologia. Aqui você não está aprendendo a fazer conta com vetor. Porque às vezes você está falando, poxa, eu acho que tem um monte de conta aí, mas eu não entendi nada. Não, aqui é só vocabulário. Tá certo? Nesse primeiro momento é só vocabulário. Então, ó, seria mais ou menos assim, ó. Então imagine que eu tenho aqui, ó, um exemplo ali. Eu tenho um vetor aqui, A, B, tá certo? Que eu posso também chamar ele de V. E eu tenho aqui um vetor. Mantém esse vetor igualzinho, ó. Menos V. Só que agora, ó, ele está vindo. Esse aqui é de A para B. E esse aqui, ou seja, V aqui é igual ao vetor AB. O vetor V é igual ao vetor AB, né? Ou seja, representações equivalentes. E aqui, menos V igual a BA. O sentido agora é de B para A. O que acontece? Note que os vetores
Pelo menos eu tentei desenhá-los de modo que esse tamanho aqui e esse fossem iguais. A direção também, ou seja, se eu passar aqui uma horizontal e ver o ângulo, os ângulos também serão iguais. Porém, esse está indo de A para B e esse está indo de B para A. Note que os pontos A e B ficaram no mesmo lugar. Viu? Toma muito cuidado, né, com isso. Né? Às vezes o cara vai e troca. Então, por exemplo, esse vetor aqui, ó, só cuidado com isso. Isso é muito importante. Ó. São o mesmo vetor. Isso aqui é só uma ilusão de ótica. Estou indo de A para B. Estou indo de B para A. Então, assim, quer dizer, não é que são o mesmo, né? Não cabe dizer aqui que são vetores opostos. Porque eu continuo indo de A para B, ó, nos dois casos. Então, tome muito cuidado com esse tipo de coisa. Desenhar, entender bem o desenho. Uma curiosidade, vamos pensar assim, ó, o que é menos V, gente, em termos de conta? Seria menos AB. Vocês concordam? Ou seja, multiplica esses dois lados por menos. Só que o que é menos AB? A gente lembra que na primeira videoaula, na videoaula anterior, eu falei sobre uma forma de olhar esse objeto assim, como sendo final menos inicial. Então é menos B menos A. Só que esse menos, quando ele entra para dentro de parênteses, ele muda o sinal de todo mundo. Então vai ficar, o A que é menos, ele vai ficar A positivo, e o B aqui é mais, ele vai ficar negativo. Então vai ficar A menos B. Mas isso aqui é o quê? Final menos inicial. Então é B, A. Então a gente consegue deduzir de fato, não precisa decorar isso, que menos V é BA, enquanto que V é AB. Tá certo? Então aqui é um exemplo de vetor oposto. Então, em termos de desenho é isso. Um está indo de A para B, o outro vai estar vindo de B para A, mantendo tudo igual. Mesmo, quer dizer, exceto o sentido. Então o módulo, quer dizer, o tamanho e a direção são as mesmas. Tá certo? Não confundir direção com sentido, viu, gente? Eu falo isso porque assim, eu costumo me deparar muito com essas confusões, né? Feito pelos alunos. Então, aqui agora, um outro vetor importantíssimo que a gente tem é o vetor unitário. Eu vou até apagar aqui, para não ficar muito embolado. Você volta o vídeo e se perdeu alguma parte. O vetor importante é o vetor unitário. A gente vai falar muito dele, certo? Mas eu só vou dar um nome agora a ele, porque ele é muito importante. Não vou aprofundar muito nessa primeira videoaula. Tá certo? Então, um vetor muito importante é o vetor unitário. Então, o que vem a ser o vetor unitário? Olha, é um vetor que possui módulo igual. Então, vetor que possui módulo igual a 1. Nesse caso aqui, esse 1 é a unidade do nosso sistema. Unidade assim, sei lá, 1 seria 1 centímetro, 1 newton, 1 metro, seja lá o que for. Então, não, 1 metro não, porque eu falo centímetro é na hora de medir o vetor. Cuidado, que centímetro e metro são grandezas escalares. Não confundir. Mas assim, essencialmente, essa unidade aí é o padrão que a gente está usando para medir. Tá certo? Então, o vetor unitário possui módulo igual a 1. Então, assim, se eu pegar um vetor qualquer V, uma coisa interessante que a gente faz é o seguinte, é medir V em relação à unidade. Então, imagine que esse vetor aqui tem 4 unidades. Então, a unidade vai ser isso aqui, ó. Vai ser esse tamanhozinho aqui. Então, aqui eu tenho um V. Aí, a teoria diz que eu vou conseguir sempre um vetor unitário que tenha mesma direção e sentido de V. Então, eu vou ter um vetor unitário, ó, esse tamanhozinho aqui, ó, com mesma direção, aqui nesse caso aqui, né, mesma direção, esse vetor está horizontal, esse também, então o ângulo deles dois é 0 em relação à horizontal, e mesmo sentido, ó, da esquerda para a direita, esquerda para a direita. Ou posso pensar também no menos unitário, não tem problema não. Mas a gente vai trabalhar muito com essa ferramenta aqui, ó, que é, dado um vetor V, para facilitar as contas, a gente vai achar o unitário associado a V. Só que isso é uma operação algébrica, a gente vai aprender ela depois. Então, mas só para dizer, é sempre possível, se eu pegar um vetor não nulo, né, eu obter um vetor unitário a partir dele. Certo? Outros dois vetores, quer dizer,
mais um importante, né? Depois só mais um para fechar, são os chamados vetores ortogonais. A gente falou de paralelo, né? Nada mais justo do que falar de objetos ortogonais, né? Assim como a gente viu que retas paralelas são retas que não se tocam, retas ortogonais são retas que formam um ângulo de 90 graus. E aqui não é diferente. A gente vai definir um vetor de maneira bem semelhante ao que a gente fez no caso do paralelo. Então, vetores vão ser ditos ortogonais quando suas retas de direção forem ortogonais. Então, dois vetores são ditos ortogonais se suas retas de direção forem ortogonais. Aí o povo costuma usar também a ideia de perpendicular, viu? Você pesquisa aí a diferença. Não sei se, não estou me lembrando. Mas você pode usar a palavra perpendicular também se quiser. Eu acho que perpendicular é quando eles se encontram. Né? Retas perpendiculares elas se encontram num ponto. E retas ortogonais elas têm um ângulo, mas não necessariamente elas vão se encontrar. Né? Só apenas uma projeção, talvez, alguma coisa assim. Então, ó, essencialmente eu tenho aqui o seguinte. Ó, imagine que eu tenho aqui uma reta de direção. E tem uma outra reta de direção formando um ângulo de 90 graus. E sobre essas duas retas, eu tenho os meus vetores. Então, eu tenho um vetor aqui, que eu vou chamar de U. Essa aqui é a minha reta R, e essa aqui é a minha reta S. E aqui eu tenho um vetor V. Note que R é perpendicular a S. Esse é o símbolo. R é perpendicular a S. Forma um ângulo que é de 90 graus. Ou ortogonal, né? Tanto faz. No meu caso, eu acho que tanto faz. Né? Vamos dizer que é a mesma coisa. Então, eu posso dizer que os vetores U e V que estão sobre essas retas também são ortogonais. E a ortogonalidade desempenha um papel fundamental na matemática. Tá certo? Não sei se você já percebeu, mas o plano cartesiano, que você trabalha lá, vê lá nas primeiras aulas lá no ensino médio, vai dar funções, né? Ele é ortogonal. Há vantagens de se trabalhar, em alguns casos, com sistemas ortogonais, né? Objetos ortogonais. Certo? E para fechar, eu tenho os chamados vetores coplanares. Que a gente também vai trabalhar muito, né? Vai ter as condições, né? Quando é que vetores são coplanares ou não, porque às vezes ele dá os vetores lá no espaço, né? Você não consegue enxergar o paralelismo, a ortogonalidade, e você tem certos testes para fazer, certas operações com conta. Então aqui eu estou falando mais um aspecto mais geométrico da coisa, mais assim, de você guardar na memória, buscar, ou então buscar na memória conceitos que você viu nas aulas de geometria, né, sobre paralelismo e ortogonalidade. Eu só estou fazendo uma ligação entre esses dois mundos que você já deve ter visto durante o ensino médio, em algum momento. Né, não sei se nas aulas de geometria, pode ter visto na aula de função, né, quando falou de função afim e tal. E aí você traz esses conceitos, a ideia geométrica para cá. Então, vetores coplanares. O que são vetores coplanares? São vetores que estão contidos no mesmo plano. São vetores contidos no mesmo plano. Quer dizer, caso não sejam coplanares, do contrário, são não. Então eu tenho dois casos. Ou dois vetores são... Dois não, né? Ou uma certa quantidade de vetores é coplanar ou não. Na verdade, ocorre que dois vetores são dois vetores U, V, são sempre coplanares. Certo?
Então a gente começa a olhar a coplanariedade a partir de 3 vetores. E aí a gente tem alguns casos para estar olhando. Então, esse caso aqui que eu falei de 2 vetores é isso aqui, ó. Se eu pegar aqui no plano, pensar num vetor U aqui, e num certo vetor V, quer dizer, eu posso pegar esses vetores que estão lá espalhados, mas se eu pensar bem, eu sempre vou conseguir, aí aqui eu tenho, né, vamos pensar assim. Eu estou adiantando um pouquinho, isso aqui é uma próxima aula, e eu tenho um outro vetor para cá. Ele pode, inclusive, estar entrando dentro do quadro. Ele não precisa estar no plano do quadro. Né? Ele pode ser uma coisa que está indo assim, mas eu estou olhando ele de longe, né? Então eu só estou vendo a projeção dele aqui no quadro. Então, quando é possível encontrar um certo plano, e eu transportar esses vetores, que é uma coisa que a gente vai aprender, de modo que isso aqui ocorra. Ó. Eu não sei se o meu tamanho ficou bom, eu vou diminuir um pouquinho aqui os vetores, só para caber, tá certo? Então, é sempre possível eu achar um plano que vai conter esses caras de modo que eles tenham a mesma origem. Depois a gente vai ver que a gente vai poder transportar vetores para onde a gente quiser. Aí, de preferência, a gente vai trazer todos eles para o mesmo ponto. Né? Pelo menos o ponto inicial de todos eles será o mesmo. Então, esse é o caso de 2 vetores. Certo? E para 3 vetores? E 3 vetores? Aí eu tenho alguns casos. Eles podem ser, de fato, coplanares. O plano, gente, ó, a gente costuma usar a letra π. Assim, a gente delimita o plano, mas o plano é indelimitável. Ela é que nem a reta. A gente desenha uma reta assim, mas ela continua indefinidamente. Né, nos dois sentidos. Né, ela vai, assim, a gente tem que desenhar limitado, porque a gente não tem uma folha infinita, né, não tem um quadro infinito. O plano é a mesma coisa. Então, esses limites não existem. Se eu estiver falando, sei lá, de um paralelogramo, alguma coisa do tipo, aí sim os limites vão existir. Então, ó. Então eu posso ter 3 vetores, eu posso ter esse caso aqui, todos eles estão nesse plano aqui. U, V e W. Então nesse caso aqui eu tenho vetores coplanares. Certo? Agora, eu posso ter um caso diferente. Um desses vetores aqui pode estar, porque 2 são sempre coplanares. Então, sei lá, o IV, eu acho um plano para o IV. E aí, quando eu tento encaixar W, eu não consigo encaixar ele aqui. Ele fura o plano, ele sai. Digamos, ele vem para cima. Ficou um pouco grande, né? Ixi, tudo bem. A gente pega menorzinho. Então W ele sai do plano. Claro, deve existir um plano aqui que contém ele. Certo? O meu desenho não for muito bom, mas você acompanha qualquer livro aí, você vai ver. Então, nesse caso aqui, eu tenho vetores não coplanares. É como se, vamos pensar assim, imagine que eu pegue e desenhe 3 vetores, ou eles estejam inseridos no chão dessa sala. Então eles serão coplanares. A outra situação é, 2 eles estão inseridos aqui no chão, mas um terceiro, ele sobe uma dessas paredes aqui. Então, eu não consigo um plano que contém os 3. Aí já é um objeto que é espacial. Eu já preciso de um espaço. No caso nosso aqui, 3 dimensões, né? A gente não consegue desenhar espaços maiores, né? Nem visualizar muito bem. Então, aqui, nesse caso aqui, eu tenho que houve uma fuga de um dos vetores desse plano. Então, aí nesse caso, eu vou dizer que eles não são coplanares. Você deve estar um pouco assustado, mas há testes muito simples para se determinar todas as condições vistas nessa aula. Quando vetores são iguais, é bem tranquilo. Quando eles são paralelos, quando eles são ortogonais, quando eles são coplanares e quando eles não são coplanares. Tá certo? Então, assim,
e alguma outra coisa que eu tenha esquecido aí, tá certo? Vetor oposto e tal. Então, vamos lá ver contas muito simples para a gente fazer. O que eu estou querendo aqui com essa videoaula, o que eu espero ao final dela, é que você entenda que há uma relação muito forte da geometria, certo? Das ideias da geometria e os vetores. Então, quando eu falo de retas, de vetores paralelos, eu estou buscando o conceito de paralelismo que você provavelmente deve ter visto em algum outro momento. Quando eu falo de vetores ortogonais, a mesma coisa. Então, quando eu falo de igualdade de vetores, então, assim, claro que aqui eu estou ressignificando esses conceitos, tá certo? Dentro do nosso mundo aqui, do nosso objeto de estudo. Então, a videoaula, às vezes, você não entende ela muito bem agora, mas logo nas próximas você já vai começar a ver que a gente já vai começar a trabalhar com algumas continhas. Essa primeira videoaula não tem muita conta, tá certo? Então ela é isso aqui mesmo, tá certo? Essa, quer dizer, nossa segunda, né? A primeira videoaula foi, porque essa aqui é um complemento, né? Da primeira. Então, é isso aí. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Muito obrigado.